Agora a gente precisa começar, já que a gente um pouco homogeneizou, sonhou pouco, eu acho, a gente mais vivenciou os problemas existentes. Então, não tem jeito, o SUS não pode trabalhar só com as estruturas tradicionais da saúde. A saúde do trabalhador, ela precisa necessariamente das estruturas da sociedade. A gente precisa do Ministério do Trabalho, particularmente da sua fundação de pesquisa, porque o tempo inteiro saúde da pesquisa é identificar os novos agravos, as novas situações. A gente precisa aqui no Rio da Fiocruz, a gente precisa das universidades, quer dizer, esses órgãos que dizem respeito à atuação de trazer o novo do mundo do trabalho, principalmente para essa sociedade desregulamentada. Uma pergunta que eu trago para vocês é se o modelo que a gente tem de vigilância, baseado na estrutura taylorista e fordista, responde ao novo mundo do trabalho. Será que esse modelão aí está atendendo a isso? Se não está, precisamos pensar outras estruturas. Dá para imaginar que, e aí talvez a gente pensasse nessa incorporação a partir de um problema concreto, que é uma coisa que você tem aí, né? Eu trabalho no Banco Itaú há 35 anos, eu era no Nacional, passei pelo banco, virei Itaú, mas não fui desligado, a gente foi incorporando de um a um. Tenho 35 anos de bancário. E de 2 anos para cá eu venho sofrendo um assédio muito grande, que está próximo à aposentadoria, a gente começa a passar a ser um móvel de tecido descartável. E graças a Deus na psiquiatria o INSS me deu uma VT1, mas foi o INSS que tomou essa decisão. O médico lá acatou a caixa que o sindicato me deu. Já na ortopedia, que eu entendia que ia ser mais fácil, o que eu entendia? Eu sempre trabalhei no banco, sou um cara ocioso, não jogo tempo e fico de ponto. Meu problema é de quê? Fui caixa, fui tesoureiro, carreguei malote. Modelo. Então assim... Ajuda a pensar o modelo. Seu problema é bacana para a gente pensar esse modelo. Eu não faço esse caminho aí. Eu vou no plano particular, no plano particular o cara me encaminha direto pro INSS, vou no INSS, lá você fica mesmo de tomar uma improcedência ou improcedente. Foi quando, na verdade, eu fui orientado há 2 anos atrás por um colega, para que eu não tivesse esse problema, buscasse meu tratamento no SUS. Na verdade, eu vim pro SESC. Hoje eu faço psicanálise, eu acabei de vir lá toda sexta-feira, no SESC, do outro lado lá da... Sim, da Fiocruz. Eu estou no carro, eu cuido da minha ortopedia. Então, quando você chega lá com um atestado dos médicos daqui, o médico do INSS não contesta. Se você leva um médico particular, você tem um problema sério. Aí voltando para isso, eu acho que deveria existir uma estrutura que mesmo eu com plano particular tivesse que passar pelo SUS ou por um... Porque eu fui analisado, quando eu fui lá pela segunda vez agora, da psiquiatria, por uma ginecologista, que eu entendi disso, porque eu pego o CRM e vou ver. O que a mulher, tudo bem, estudou medicina, mas será que ela está preparada para me dar um laudo? Ou ela acompanhou o laudo do outro colega que já tinha me dado? Você trabalha com exames objetivos e laudos idôneos, que eles chamam de laudos idôneos. Entendeu? Preferencialmente de médico do SUS e médico particular, ele realmente tem uma resistência grande. A minha sorte é escrevendo mesmo. Você está colocando aqui um modelo interessante, porque como é possível sair daqui, ficar perdido na questão privada, ir para a Previdência, voltar ou não para aqui, quer dizer, você pode nunca passar pelo SUS, o SUS nunca vai saber do seu adoecimento, que são os 5 bilhões milhões, né? Que o Renato falou de acidente de trabalho, nem falando de doença, que são invisíveis para o SUS. Só fechando para você, eu tenho aqui um grupo do WhatsApp, que é de lá de Niterói, que é um advogado que tem lá que trabalhou no sindicato de Niterói, que tem 220 pessoas. Tudo pessoas acidentadas que estão entrando no INSS. E como é que a gente faria isso? 31 e 91. Tudo que não passa no SUS. E que fica ali um com o outro tirando a vida do ar. Fala. Eu acho assim, eu um pouco pensei isso desse trabalhador que tem plano de saúde, né? Que muitas vezes ele está com uma doença ocupacional, chega no plano de saúde, ele é consultado, medicado, mas não entra como doença ocupacional. Então, assim, que pelo menos dentro dessa estrutura, né, e aí eu teria que ser ali
a estrutura básica, uma vez no ano, esse trabalhador passasse por um exame periódico no SUS. É justo onerar o SUS com os exames que a empresa devia fazer? Vamos pensar aqui umas coisas. Quando vocês trazem para a questão da atenção básica, tem uma outra coisa aqui chamada território. A atenção básica trabalha com território. E essa é uma estrutura interessante, que a atenção básica conheça aquele território, seja ele o que esteja ali. Essa é a ideia. Mas a atenção básica não pode fazer isso, porque ele é composto de técnicos, de agentes comunitários, moradores da comunidade, que mapeiam as residências. E não é o território que inclui empresas, é o território que inclui residências. É um modelo rural. Pés descalços de Cuba. E que precisa ser atualizado, e aí o que eu estou tentando fechar, porque a gente tem que sair daqui a pouco, né? Eu estou tentando fechar aqui, então, uma recomendação que a gente pode ter aqui é que na atenção básica, ou pelo menos na unidade básica de saúde, que hoje, né, a gente tem aqui saúde da família e tenha o NASF, núcleo, que é o núcleo intersetorial, núcleo de vários outros profissionais que dão apoio à saúde da família. Sabe bem, Flávio. Aqui a gente talvez pudesse discutir que precisa ter uma estrutura de saúde do trabalhador, num modelo interdisciplinar que ajude a mapear esse território, porque nesse território tem trabalho. E não o que é feito hoje, me desculpe os colegas que adoram publicar livros para isso, que é capacitar o agente comunitário a fazer diagnóstico de risco no ambiente de trabalho, porque o pobrezinho do agente comunitário, eu tenho ouvido horrores enquanto profissional de saúde do trabalhador, porque eles me disseram assim, eu não dou conta dos problemas do meu, eu sou morador, eu às vezes não resolvo um problema do meu família, eu estou tendo problemas na comunidade e de crise existencial, porque eu não consigo fazer ele ser atendido no exame, porque o SUS bloqueia. Esse trabalhador está sendo massacrado, porque ele tem que fazer tudo e o SUS não responde esse apoio que precisa dar para a entrada que ele traz. Então, como profissional de saúde, o agente comunitário está em sofrimento profundo. Eu tenho tido algumas discussões disso e eles têm embalado isso de uma forma muito importante. Ele não tem um preparo. Mas que tivesse, se ele soubesse que aquela mulher que tem um risco de parto tem que entrar no local acima, ele não consegue vaga. Ele não consegue vaga, ele não tem resposta. Então a gente colocou aqui no Ria Tudo OS, né, Organização Social, que é outra tragédia. Então ele, como pessoa, como profissional de trabalho, ele como trabalhador não consegue responder e está com sofrimento e relações sociais ameaçadas. Então eu discordo que o modelo seja capacitar a atenção básica a fazer tudo. Agora, o que vocês estão colocando aqui, uma ideia que é muito interessante, que é, e eu gosto de pensar nessas ideias, é por isso que eu estou aqui sugando vocês, que se possa ter uma estrutura de saúde do trabalhador para mapear esse território na perspectiva do trabalho, porque isso é muito mais complexo do que ficar perguntando o que as pessoas fazem. É muito mais complexo. Item 2. A necessidade, gostei dessa história de ter na emergência uma relação que o senhor colocou de INSS que ao ser atendido na emergência ele já tivesse... Essa é interessante. Não é interessante? Uma coisa de reconhecer isso do trabalho. Isso aí eu assino a ver. Uma estrutura de saúde, assim, eu estou resumindo aqui, né? Não, a questão não é do médico do trabalho, mas a estrutura do INSS que inclui assistente social, que inclui uma equipe maior, para fazer o que? Afastamento, sem ter que esse espaço ser uma outra agenda no outro legal. Notificação. Hã? Está para notificação também. Que recebe já. Perfeito! Essa estrutura aqui é bem interessante, mas melhorando o olhar dele, claro, né? O olhar dele com a questão maior do que seguritária. Ainda que se até se entrar isso mesmo aqui, o acesso seria muito interessante. O Celeste, esse aqui, temos um desafio, né? Porque assiste, e aí, vocês fazem parte de algum assiste, Fundacentro? Já foi convidada? Sabe assim, parece que não precisa. Opa! Não é? Eu fico pensando nisso, parece que não precisa. Insiste é sindicato, e insiste é sinônimo de sindicato. Então, talvez Precisamos discutir sobre ela. a gente pudesse repensar, será que essa CIST, ela não precisa ter o seu caráter ampliado necessariamente? Não é necessariamente a CIST agora tem que ter
vírgula, instituição de ensino, pesquisa. Será que a gente não precisa começar a consagrar que a CIST precisa ter? Porque essas pessoas, essas estruturas têm mais possibilidade de não ser pressionado do que os órgãos públicos. Qualquer um da CIST aqui, que seja da saúde, do Ministério do Trabalho ou da Previdência, tem um chefe que está sob pressão daquele governo. Agora, a universidade não tem chefe. Só quando resolve fechar a estadual. Mas ninguém me manda, quando eu vou lá, enquanto universidade, dou um laudo dizendo que tem problema. Ninguém vai mandar em mim. Essa estrutura a universidade tem, a Fundacentro tem mais ou menos, mas também tem tecnicamente. A Fiocruz tem, mas a Fiocruz também precisa se inserir no SUS. Por exemplo, essas pessoas que fizeram o seu tratamento, que estão fazendo, eles têm que notificar. Tudo isso é SINAM. E quantos SINAMs a estrutura Fiocruz produziu esse ano? O que é SINAM? O que é SINAM? Sistema Nacional de notificação, né? De agravo e notificação. O que é isso? A vigilância tem que lançar todos os seus serviços. Isso é que nem dengue, é que nem AIDS. É o mesmo sistema. Desde 2014, é de notificação compulsória nacional os agravos relacionados ao trabalho, nele incluído o câncer relacionado ao trabalho. Perda auditiva, silicose. Então é bacana que no trabalho que vocês estão fazendo lá, que tenha muito claro que tem que notificar os casos de silicose, inclusive os passados. E aqui as estruturas também têm que fazer. Eu sei porque a Fundação de São Paulo faz, o Algrante notifica a silicose de São Paulo, chama-se Eduardo Algrante. Mas antes de você voltar ao Sereste, me perguntava, alguém tem a memória daquela bela caminhada em conjunto trabalhador e o pessoal da Fiocruz, naquele momento da construção dos conselhos do trabalhador? Tem alguém que tem... Eu acho que seria bom, porque eu acho que o Sereste tem que ser aquilo lá. Claro. Eu tenho indicador para CIST e para Sereste. Quando a CIST chama o Sereste de nosso, aí é saúde trabalhadora. Sabe, enquanto o CIST não chamar o Sereste de meu também, chamar do outro, chamar dele, chamar eu vou lá, não tá legal. O conselho chamava, o conselho nosso, todo mundo chamava o conselho de nosso, todo mundo era conselho. Até hoje, você vê as pessoas falando, não, assim, era o nosso conselho, e era de todo mundo. Então isso deu um pertencimento de interferir na secretária. Quantas vezes o conselho ficou o dia inteiro na porta do secretário de saúde? O dia inteiro, entrou 8 da manhã, saiu às 5 da tarde, porque alguma coisa tinha que defender da área de saúde do trabalhador. Eu fui nomeada porque quando mudou o governo, o garotinho que entrou aí, a CIST, né, o conselho não era mais conselho, já estava virando um conselho dentro do Conselho Estadual de Saúde, mas assim, tem 3 fax que eu guardo no meu currículo Lattes, que não serve nada para o Lattes, mas serve para mim, que é o fax da CUT, da CGT na época, e de 2 sindicatos dizendo: o seu secretário só vai nomear quem quiser passar o trabalhador, mas a gente quer a Fátima. Se não for, ela vem discutir. E o garotinho nunca me tirou, embora não tivesse vínculo orgânico nem com o PT, que era vice, muito menos com o PDT, e na época que era o garotinho. Assim, isso deu. E quando eu saí, que foi quando entrou a Renasce, o secretário me chamou, como assim? Você é a pessoa que eu não pude mexer, cara, como é que você quer sair? E aí foi na história da Renasce, enfim, porque eu discordei daquele modelo, mas aí tem questões históricas aí. Então, assim, isso dá a força para o gestor, para o coordenador fazer o que ele quer. E quando chama de nosso, você fica à vontade de ousar, não precisa ficar amarrado nos cargos. E esse Sereste hoje, ele não vê assim. Ele vê nós e assiste. É o tempo inteiro que eu escuto assim, é nós e assiste. Assiste nós. E como é que junta isso? Olha o tamanho da burocracia que nós discutimos hoje com a discussão do trabalhador. Olha quanto nós viajamos. Eu estou olhando tudo isso aqui, imaginando, se você pegasse esse modelo, tá aí o SESMA, jogasse isso dentro do hospital, não importa a emergência, o hospital fica um hospital referência, como tem na França, um hospital de referência para a saúde dos trabalhadores, não precisa fazer tanta coisa. Então, trabalhador, isso aqui é a saúde da população, mas nós temos discussão do trabalhador. Pega o modelo, joga aqui dentro e está resolvido a saúde do trabalhador, gente. Então, eu discordo, porque na verdade a saúde do trabalhador não é do objeto hospital, ele é do objeto prevenção. E na prevenção ele não pode estar subordinado a um hospital
tem que existir uma estrutura aqui, mas ele tem que estar numa instância de poder. Ele tem que estar numa instância de gestão maior do que um centro de especialidade, porque ele tem que discutir com a sociedade. Aqui o dinheiro não chega porque passa por filtros enormes. No Estado, ele poderia estar numa estrutura de segundo escalão, vamos simplificar assim, de que seria uma pressão muito maior para o secretário. Agora, o que vocês colocaram para mim aqui é que nem isso. É preciso ter uma estrutura fora do SUS que controle essa estrutura toda. E o modelo pode ser um fórum intersindical. A gente pensou nisso há alguns anos aqui no Rio, que isso aqui tinha que ser ligado a, como é que é? Não sei o que de governo? Gabinete de governo, tem uma estrutura dessa? Secretaria de governo. Mas hoje está claro que não tem que estar ligado a nada. Ele não tem que estar ligado. Esse aqui, esse fórum, essa estrutura que controla o controle social e que pode e deve repensar essa estrutura aqui, inclusive quem vai participar disso aqui, porque o que acontece é que as pessoas que estão aqui têm informação em saúde e segurança, porque quem tem faz isso aí e bota lá. Esse modelo aqui, ele precisava ter uma autonomia, mas uma pressão maior externa do que interna, porque a pressão que ele tem é interna. E aí não gasta dinheiro, não faz isso, não faz aquilo. Se a pressão externa fosse mais eficiente, talvez a gente conseguisse fazer ele andar para o lado que a gente quer e não para o lado que o gestor quer. Assim, eu estou amadurecendo com vocês hoje, estou gostando de pensar nisso, gostei dessa. E que talvez, isso aqui tem uma estrutura bacana também, na Venezuela, uma vez por ano, as CIPAs informam o que estão fazendo ao Ministério do Trabalho. É a coisa mais fofa do mundo. Isso é real, eu visitei. Não, querida, mas eles são atendidos. A CIPA vai conversar com o Ministério do Trabalho. E são todos eleitos. Eles conversam diretamente com o Ministério, não tem delegacia intermediária. E todo ano tem que ir lá dizer o que está fazendo. Então essa negociação aqui podia também se dar via SUS. Será que o SESM, será que as CIPAs também não deveriam prestar conta do que estão fazendo ao SUS? Não poderiam trazer, a gente não poderia trazer, e aí eles teriam força para fazer alguma coisa, sendo também pressionado pelo SUS? Precisa tirar esse M da folha de pagamento do empregador. Isso aí acho que é uma discussão um pouco maior do que os minutos que a gente tem agora. É um pouco menor. E claro, né, assim, se tem doença, então essa coisa tem que passar pelo SUS. Essas informações têm que passar, e aí a estrutura, se for Sereste, uma outra estrutura qualquer, que ela também responda a isso, mediado pelo conselho ou pela estrutura que for, conselho, CIST, que traga de novo para esse território esse cenário, que publicize isso, né? E não dá para publicizar se não for também com os órgãos de controle social, as universidades, a imprensa. Saúde do trabalhador, uma coisa mais prática. Adoeceu, seja por acidente, seja por doença ocupacional, um tratamento e com seu devido encaminhamento para suas fontes indicadas. É isso que a gente sabe trabalhar, Mas o que a gente está pensando é não adoecer. Exatamente. Então, é aqui embaixo. Não adoecer, as unidades da saúde, saúde da família e cadê o outro? Vou botar. Essas duas, a UPA já é para atender emergência quando o cidadão também adoeceu. Então, é assim, o hospital já é a fase terciária, né? Do atendimento, secundária e terciária. Nós precisamos ficar na primária, isso é fato, isso é real. Mas nem isso nós estamos dando conta. Então, mas também tem informação importante que vocês trouxeram. A saúde do trabalhador, isso aqui eu gostei, tem que incluir a família do trabalhador. Eu gostei tanto disso, achei tão importante que vocês falaram, tão importante, porque assim, a gente cuida daquele cara, afasta, assim, mas assim, é isso, a mulher do trabalhador que lava a roupa, ela não sabe, ela não é objeto da saúde do trabalhador. Os filhos que ele abraça quando chega e tem intoxicação, isso parece que não é decorrente do trabalho. Então, e é importante quando vocês falaram isso. Então a saúde do trabalhador tem que incluir a família do trabalhador. Seja lá a família que for no modelo atual de família, né? Porque a família hoje está longe de ser família doriana, né? Aquele negócio está ali, num ambiente, a família. Tá? Então a família, todos que têm consequência da exposição ao ambiente de trabalho, precisam ser objeto da saúde do trabalhador. Eu gostei muito disso.
Eles são objeto, aonde quer que eles estejam localizados, da forma como eles estão localizados. Eu gostei de pensar essa coisa. Enfim, gente, a ideia aqui, claro que podia ser, eu acho que talvez a Inês fizesse uma coisa dessa, arrumadinha, de ir apresentando para vocês o que é Sereste, o que é o Sereste estadual, municipal, que outras estruturas tem no SUS, como é que é um hospital de secundário. A gente, de alguma forma, fez isso. Acho que vocês saem daqui com a ideia do que é a saúde, de onde é que está a estrutura, mas o mais legal é pensar como é que a gente pode mudar isso, porque está muito ruim, está burocrático, está difícil acesso, é hospitalocêntrico, ele não é preventivista, o SUS não é universal e tem os conflitos internos que a gente pode ajudar. Então a intenção era socializar com vocês que a gente pode criar um novo modelo, e deve, e se não fizer isso, o modelo vai acabar. Porque ela não tem visibilidade, não tem indicadores. No caso do silicose, no nosso caso lá, por exemplo, a identificação. Por quê? Porque é doença pulmonar, né, uma doença que não é uma coisa assim específica. É mais complexo do que você pensa. O diagnóstico de silicose ele tem que ser por 3 leitores reconhecidos, com treinamento reconhecido pelo nosso super beta leitor referência no Brasil, que é o Algrande, que é uma pessoa apaixonante, super sério, da Fundação de São Paulo. Esse diagnóstico é complexo, mas você tem uma rede SUS, hospitais e universidades capacitadas para fazer isso no Rio de Janeiro. Use-as. Você não precisa ficar na mão do médico do trabalho, até porque o médico do Sereste, se tiver, então, ele não está preparado, tudo bem. No nosso caso, a gente suspeitando ter que fazer quais encaminhamentos? Tem que fazer leitura diagnóstica por 3 profissionais leitores aqui. O Hermano é um deles. Sim, a UERJ tem. Sim. A UF tem mais de um. Muitos Serestes têm. A Unirio tem. Da gente trazer para ele. Então, use essa rede, gente. Usa e abusa. Essa coisa de ficar só no seu. Então, agora, por favor, faça contato com São Paulo. São Paulo, Fundacentro e SUS fizeram um trabalho lindo em marmorarias, junto com o Ministério Público, que atuaram nos determinantes. Esse problema da silicose no Brasil beira os anos 1970, 80. Já tem um acúmulo enorme construído. Visita as pessoas, tem muito. Super outras pessoas que são os médicos que fizeram história em São Paulo. Então, sabe, usa essa rede, faz contato, pega o telefone, que hoje está muito mais fácil do que no tempo da gente. Mas também cria uma estrutura diferente para isso. Crie uma estrutura que seja viável para vocês com o recurso que vocês têm. E que você envolva outras estruturas para aproveitar e exigir que esse recurso chegue lá, porque senão ele não vai chegar como não chega em qualquer outro estado, em quase nenhum estado. O município daqui do Rio que disse para mim, na pesquisa que a gente fez, que tem recurso, foi Volta Redonda, Campos e Resende. Aí eu falei, o que vocês fazem? A gente faz muito evento, a gente produz muito congresso, muita palestra, nossos carros são ótimos. Eu falei, e palestra, a gente usa esse recurso com muito recurso e não mexe com o poder. Enquanto ele não mexer com o poder, ele vai continuar usando o recurso para festinhas. Né? Agora, quando ele começar a mexer com o poder, aí esse recurso, e aí você vai estar fazendo saúde do trabalhador. Até lá, você pode estar fazendo alguma coisa que é quase saúde do trabalhador, que pode chegar perto, mas vai ser quando a gente conseguir mexer nos poderes que causam esse mundo do trabalho do jeito que está. Então, aqui, esse modelo, o convite, então, é que vocês, compreendendo esse modelo, possam ajudar a criar, nesses novos tempos, um novo modelo. Porque eu acho que é o que a gente precisa. E sai daqui essas novidades, vê se é isso mesmo. Uma estrutura no NASF, na saúde da família, que tem a saúde do trabalhador como espaço para mapear esse território na perspectiva do trabalho. Nas estruturas de emergência, uma associação com o INSS. No Sereste, um outro perfil que o sindicato seja objeto de pressão e não de participação, que incorpore como objeto também a família do trabalhador como um todo e não só aquele trabalhador isolado, e um fórum intersindical independente que possa pressionar esses horizontes e tentar lembrar que outras estruturas precisam estar incluídas no SUS, porque o SUS não é saúde enquanto espaço
único de administração. Sempre me deu aqui a questão que a gente comunitário. Não consegui chegar nisso. Aham. Aí você vê, por exemplo, o agente comunitário de saúde, ele não tem EPI, ele sai para a rua, ele não tem um protetor solar, ele não tem uma capa de chuva, ele não Tem estudo à prova de bala. exatamente. A prova de mordida de cachorro. Então, E tem que dar conta de 6 mil pessoas, 100 famílias, exatamente. que é uma Mas loucura de esse carga. comunitário de saúde, se ele tivesse um pouco de trabalho, pelo menos para identificar as residências, porque tem muitos casos de acidente de trabalho que é identificado como acidente de trabalho, ele não entra como acidente de trabalho. Claro, claro. Porque a gente não cuida da saúde, dos trabalhadores de saúde. Exatamente. Saúde do trabalhador tem que estar na boca do povo. Tem que estar em todas as estruturas. Não tem que esperar que alguém vá e veja um acidentado e comunique. Acidente de trabalho tem que ser de objeto de notificação cidadã. Vai lá, olha só, aconteceu isso aqui, uma estrutura que foi pensada para isso, para preparar o SUS para esse trabalho como determinante do adoecimento. E é isso que ele está falhando. É para isso que ele foi criado. E aí ele tem que ter uma perspectiva de longevidade. O problema é que não está, que aí fica se eternizando, porque isso aqui tem que ser... Todo mundo tem que falar de saúde, tem que ver que trabalho causa doença em qualquer coisa, ou acidente. Quando criou a lei 1679, que é a portaria, em 19 de setembro de 2002, pronto, você amarrou todo mundo. Teve um evento lá para comprar um aparelho chamado Neuromiógrafo. para 600 mil reais. Eu fiz a primeira pergunta. Tudo bem, tem dinheiro para comprar. Quem vai operar o equipamento? Pronto, acabou a discussão. Não tinha profissional preparado para isso. Dinheiro tinha, local tinha. Mas não tinha profissional. Pronto, caiu por terra. Entendeu? Então, você criou essa coisa, dinheiro. Trabalhador se mover para fazer essa formatação aí, sabe, na unidade básica, eu creio que é isso. Você lembra, eu não sei se você estava mais, Benê, você lembra que na segunda conferência a gente pediu acabar com a Fundacentro e com o INSS vem tudo para o SUS? Vem tudo para o SUS, cai, foi uma guerra. Vem para o SUS, SUS é saúde, né? É um negócio, nunca mais a gente ousou falar nisso. E aí, somos todos SUS, inclusive trabalho e previdência. Então, gente, olha só, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui.